Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer surpresas. E o Espírito Santo, ele é assim. Ele ama nos surpreender, principalmente nas horas mais difíceis, não é mesmo? Mas o título da mensagem é A Natureza da Fé. E com esse título, provavelmente você na sua mente, do seu coraçãozinho, você já detectou um texto na Bíblia, um livro, uma carta, não é? E um capítulo que fala sobre a natureza da fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Capítulo 11, vamos ler um pouco desse texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da cidade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Temos lido o texto de Hebreus, capítulo 11, de 1 a 13. Podemos assentar. Aleluia. Andando por aí, nessa minha vida, nessa minha caminhada cristã, eu já vi pessoas com muita fé. Já vi pessoas com muita fé, já vi pessoas com muita fé e coragem para exercer
essa mesma fé. Mas também vi essas mesmas pessoas, e infelizmente, vi essas mesmas pessoas vacilarem e descaírem de sua fé. Mas também vi outras pessoas, e trabalhei na vida dessas pessoas. Deus nos usou para isso, e usa cada um de vocês também. Mas vi outras pessoas que, por mais que eu me esforce, por mais que eu me esforcei, por mais que o Espírito Santo agiu, eu não consegui despertar nela aquela fé que está lá dentro. Uma coisa é certa: Deus, Ele é extremamente inteligente. Toda a sabedoria está nele, todo o poder está nele. E Ele colocou fé no coração de cada ser humano. A diferença e o problema aí está, é que alguns direcionam a sua fé para outras coisas, não é? Quando alguém usa uma figa, sabe aquelas figas, pendurada em seu chaveiro, é porque ela quer ter sorte. Quando alguém se veste com roupa amarela no final do ano, lá no Réveillon, é porque ela deseja, nesse ano que se inicia, ela deseja ter riqueza, ter dinheiro, ser próspera. Quando ela se veste de roupas brancas, é porque ela deseja que o ano que se aproxima seja de paz, seja de harmonia. Isso é fé. Isso é direcionar aquilo que Deus colocou para que o homem consiga encontrá-lo, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então Ele mesmo colocou essa centelha de fé no coração do homem, lá no fundinho. Cada pessoa tem, ok? O problema é que as pessoas não direcionam-na para o caminho certo, para o lado certo, para aquilo que é certo, ou seja, o próprio Deus. Mas Deus, na sua infinita soberania, Ele nos deu algo chamado, que é citado várias vezes aqui, o livre-arbítrio. Então Ele nos deixa com essa centelha, com essa fé dentro do nosso coração, para que nós escolhamos, venhamos escolher aonde vamos direcionar a nossa fé. Mas aleluia, glória a Deus por aqueles que decidem direcionar a sua fé. Chega um ponto da sua vida em que ele já tentou de todas as maneiras, e então ele resolve direcionar a sua fé para Jesus Cristo. Como aquela mulher que havia gastado toda a sua fortuna com médicos e com tantas e tantas outras coisas que a Bíblia não cita, mas podemos imaginar. E então ela havia gastado todos os seus esforços para ser curada, até que ela direciona a sua fé e ela toca na orla do vestido do mestre. Então ela toca no lugar certo. Aonde ela deposita a sua fé agora é no lugar e na pessoa certa. E então imediatamente diz a Bíblia que aquele sangue que não se estancava, estancou-lhe e ela foi curada. E Jesus disse, olhando para lá e para cá, Ele disse: de mim saiu virtude. Dele saiu então a centelha que acendeu a fé daquela mulher e das pessoas que estavam à sua volta, depois que foi revelado o que aconteceu. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos vários testemunhos, e esse texto, alguns intitulam-se de o texto dos heróis da fé. E nós encontramos a pessoa de Abel, no versículo de número 4, nós encontramos a pessoa de Abel que ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o seu irmão Caim.
E ele alcançou o testemunho de que era justo por causa disto. Nós encontramos Enoque, que foi transladado. Ele não viu a morte. De tamanha foi a sua disposição e coragem em exercer a sua fé durante o tempo em que viveu aqui na terra. Nós encontramos também Noé. Noé, é incrível a história de Noé. Como o primeiro versículo aqui se encaixa perfeitamente na vida e na pessoa de Noé. Porque a fé nos diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abrindo um parênteses aqui, porque eu quero me ater mais tempo na vida de Abraão. Abrindo um parênteses aqui sobre Noé. Deus está falando para ele assim: constrói uma arca, porque vai haver um grande dilúvio. Eu posso imaginar, eu fiquei imaginando enquanto escrevia aqui algumas observações, eu fiquei imaginando algo interessante. Imagine se Noé naquela época tivesse o Google, se Noé tivesse a internet, e então ele iria encontrar Deus falando desta palavra, um dilúvio. E ele, mas o que é isso? O que é essa palavra? E então ele ia digitar lá na barra de busca do Google para ver o que é dilúvio. E então ele ia encontrar, dilúvio talvez até a inteligência artificial iria lhe dizer com aquela voz, não é? Que eu não sei imitar, não vou imitar, não se preocupem. Sou um péssimo imitador. Mas enfim, aquela voz iria dizer para ele, dilúvio é uma grande chuva, é uma grande quantidade de água que vai descer. Na época de Noé, seria como se estivesse dizendo, aquele orvalho que vem do monte de Sião, que vai descer com força, mas agora das nuvens, durante 40 dias e 40 noites, é isso que é um dilúvio, o Google iria dizer. Porque até então, não havia chovido sobre a face da terra. Era o que regava a terra, era aquele dilúvio, aquela orvalho que descia do monte. É assim que a Bíblia nos conta. Só abrindo esse parêntese. Mas o porquê? Qual é a finalidade e a intenção e o propósito desta mensagem? É acordar a fé adormecida que está em você e de repente está até em mim. É despertar a igreja a exercer com coragem a sua fé. Porque para exercer a fé é preciso coragem, porque é necessário entender, acreditar e abraçar algo que ainda não existe, mas que Deus falou para você que vai existir. Vocês estão entendendo aonde nós queremos chegar? Então, vamos analisar detalhes, nuances sobre Abraão, aquele que todos nós conhecemos como o pai da fé. No versículo de número 8, aqui fala sobre o chamado de Abraão. Pela fé, Abraão sendo chamado, veja bem, houve um chamado da parte de Deus para Abraão. De repente tem um chamado da parte de Deus para você. De repente esse chamado já aconteceu há muito tempo. Você recebeu uma profecia. Alguém veio e lhe entregou essa profecia. Ele disse, você vai ser isto. Deus está direcionando você para isso. Mas o que aconteceu durante a sua caminhada? Coisas apareceram, situações apareceram ao seu redor, e não é que você não obedeceu, mas é que você se esqueceu. As coisas foram acontecendo, e até hoje, de repente, hoje, você se faz aquela pergunta, mas o que aconteceu com aquela revelação? Por que isso ainda não aconteceu na minha vida? E o primeiro ponto aqui
é que na vida de Abraão a coisa começa a acontecer imediatamente ao chamado. Por quê? Porque ele obedeceu. Veja bem, ele obedeceu a um chamado, a algo que ainda não se podia tocar, ainda não se podia ver, ainda não se podia dizer, ah, que maravilha isto, porque ainda não existia. Por que que ainda não existia? Porque ali o texto nos diz que ele saiu, indo para um lugar que receberia por herança. Ele saiu para um lugar em que o Senhor lhe prometeu por herança. Então, ele sabia que ele tinha uma herança. Talvez você não saiba, mas você tem uma herança. Talvez você saiba, você tem uma herança. Mas o que aconteceu com esta certeza de que você tem essa herança? Circunstâncias na vida te fizeram com que essa fé tenha dentro de você, esta fé tenha adormecido esta herança, esta esperança. Infelizmente, algumas pessoas, quando você pergunta, alguns crentes, ok? Você pergunta, você tem medo da morte? Qual é o seu medo? E a pessoa diz, eu tenho medo da morte. Ora, o que aconteceu com este crente? O que aconteceu com essa pessoa que ele tem medo da morte? Por que ele tem medo da morte? Porque a certeza da herança, a certeza da promessa, a fé que ele exercia na certeza da salvação, na certeza da vida eterna, adormeceu lá no fundo da sua alma, lá no fundo do seu coração. E isso acontece porque Satanás, ele trabalha para isso. E a pessoa acaba cedendo, a pessoa acaba dando lado. Mas Abraão aqui, imediatamente ele obedeceu. E ele partiu então para esse lugar maravilhoso, que Deus mostrou para ele, que Deus revelou para ele. Abraão então partiu para esse lugar em que o Senhor mostrou num telão. Mostrou para ele, nossa, meu Deus, que coisa mais linda, disse ele. Deus deu uma passagem para ele. Esse lugar chama-se Austrália. Lá tem praias lindas. Esse lugar chama-se Canadá. Vai, Abraão. Esse lugar chama-se Brasil. É muito bonito, está aqui as fotos. Está aqui o passaporte, vá. Foi assim? Não, não foi. Não foi, até o irmãozinho ele levantou o dedo e fez assim, não foi. Não foi assim. Ele partiu para um lugar que ele não sabia aonde era. E aqui nós encontramos de novo a definição de fé. As coisas que não se veem, as coisas que se esperam, mas que não se veem, que ainda não existem. É neste ponto que aquela fé adormecida, aquela centelha precisa acender novamente. E nós precisamos imediatamente entender, se Deus falou, se Deus está dizendo que esse lugar existe, é porque ele existe. Então Abraão sai, ele não sabe para onde ele vai, mas ele sabe que ele tem uma missão. Ele sabe que ele tem que ir, porque existe um chamado de Deus. Assim, a igreja tem um chamado para testemunho. Diz a palavra de Deus, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judeia, como em todo quanto é parte do planeta. E assim, ele partiu, sem saber para onde ia. Segunda nuance, segundo detalhe, ele habitou na terra da promessa. Versículo 9, diz que ele habitou na terra da promessa. Mas de que maneira? Ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. É maravilhoso isso.
Porque aqui diz que ele habitou nessa terra em cabanas com Isaac e Jacó, que eram herdeiros com ele da mesma promessa. Nós andamos por aí, encontramos os irmãos da igreja, cumprimentamos: a paz do Senhor, irmãos. Sabe quem são esses irmãos? São Isaac e Jacó, que estão andando com você, que estão andando comigo na terra da promessa. Aqui Abraão já estava na terra da promessa, mas para ele, aquilo que ele tinha alcançado, aquela terra que ele tinha alcançado, não era no coração dele, naquela fé enorme que ele tinha. E aqui nós temos que levantar a nossa fé, acordar a nossa fé, dizer para ela: levanta, acorda, fé. Por quê? Porque tudo que nós conquistamos até aqui, o nosso carro, a nossa casa, a nossa igreja, tudo que nós conquistamos aqui, ainda não é aquilo que Deus tem preparado para nós. E Abraão aqui então, ele habita ali na terra da promessa como se fosse terra alheia. Por quê? Porque ele esperava, o versículo 10, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. A nossa fé deve ser levada para esta cidade. O nosso visual tem que se focar juntamente com a nossa fé, que agora acorda para isso. Ela tem que focar neste lugar, na cidade que tem fundamentos. Eu costumo dizer para os meus amigos, quando falamos de morte, como falamos isso, eu costumo dizer assim, até para minha esposa, eu já comentei sobre isso, eu costumo dizer assim: deste mundo, eu não espero mais nada. Não que eu tenha conquistado riqueza, não que eu tenha conquistado tudo que eu tenho que conquistar aqui neste mundo. Não, ainda falta muito para mim conquistar. Falta muito, não é? Talvez para você ainda falta muito para você conquistar, mas as coisas do mundo é tudo alheio àquilo que Deus quer para você e para mim. E Abraão então, ele esperava esta cidade, da qual o artífice e construtor era Deus, é Deus. Ora, o impressionante disso tudo é que a nova Jerusalém, da qual o construtor é Deus, seria e foi revelada para João, o evangelista João, lá no Apocalipse, capítulo 21. Agora você olha a distância que tem João de Abraão. Agora você visualiza a distância que tem estes dois livros um do outro. Este acontecimento lá na ilha de Pátimos, aonde Deus revela como é a nova Jerusalém, o lugar aonde você e eu vamos morar, e aonde Abraão lá já está. Eu creio assim. Olha a distância dos anos, quantos anos se passaram para que Deus revelasse a João, do Antigo ao Novo Testamento. Mas Abraão, lá atrás, aleluia, é aqui que a nossa fé vai acordar agora. Diga para o teu irmão: agora a tua fé vai acordar. Agora vai acordar. Preste atenção. Abraão lá atrás, ele já via essa revelação que João via no seu coração. A sua fé, aquela fé dele era tão grande, tão enorme, que ele já via a nova Jerusalém no seu coração. Ele não sabia como era, não foi mostrado que lá tinha ruas de ouro, lá não foi mostrado que tinha os portais, não foi mostrado o quanto tinha de pérolas sobre as ruas, como eram os muros, não foi mostrado com detalhes como foi para João, mas no seu coração, a sua fé já dizia: existe um lugar muito mais lindo do que este, existe um lugar que Deus preparou para mim. No coração de Abraão, ele já entendia e já conhecia a nova Jerusalém.
Nós temos que viver assim. A nossa fé tem que nos levar a viver assim o tempo todo. Principalmente porque o mundo está igualzinho Sodoma e Gomorra. Não tem mais o que fazer. Ele já está assim, dessa forma. Você vê cada coisa que está acontecendo agora. Quanta maldade está acontecendo agora, nos últimos tempos. Não é? Essa ideologia, que infelizmente está ficando até perigoso da gente falar. E vai chegar um tempo que a gente não vai poder falar sobre isso. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um, entre aspas, casal, em que o pai vai ser a mãe. Tem uma criança nascendo ali, e o pai vai ser a mãe e a mãe vai ser o pai. Olha como o mundo está confuso. E se nós não deixarmos que o Espírito Santo desperte a nossa fé para esta cidade maravilhosa, este lugar maravilhoso, nós vamos ficar olhando as circunstâncias e nós vamos nos perder, nós vamos vacilar. Porque se olharmos para o lado, olharmos para as ruas, para a televisão, para aquilo que está acontecendo, e nós se ligarmos nisso, a nossa fé adormece. Isso dói no coração de Deus. Aleluia. Abraão, o quarto detalhe, versículo de número 17. Já estou chegando ao final. Calma, muita calma nessa hora. No versículo de número 17, o texto vem nos dizer que ele ofereceu Isaque. Talvez essa tenha sido a maior prova que Abraão passou. Com louvores, diga-se de passagem. Porque em nenhum momento ele duvidou do poder de Deus. Quando o Senhor pediu aquilo que era de mais precioso. Veja bem, o próprio Deus disse: em Isaque será a sua descendência. O próprio Papai do céu disse: você vai ser o pai de muitas nações. E já houve uma vez um estudo de vários cientistas de várias partes do mundo, quando estavam fazendo o genoma humano, estudando o DNA da humanidade. Por incrível que pareça, eles chegaram à seguinte conclusão: que o pessoal ali da faixa de Gaza, o pessoal ali de Israel e boa parte da Ásia descende de uma pessoa só. Quem é essa pessoa? Abraão. Por quê? Porque o DNA é igual. É muito parecido. Então, Abraão mais uma vez, ele obedece e oferece a Isaque. Ele prepara o altar, ele põe a lenha sobre o altar. O filho pergunta: pai, aqui está o fogo, aqui está o altar, mas onde está o cordeiro? E ele diz para o filho: calma, filho, Deus vai prover o cordeiro. E ele deita o seu filho sobre a lenha, amarra-o, levanta o seu cutelo para imolar o seu próprio filho, Isaque. Agora me vem uma perguntinha, que talvez vai doer um pouco em você. Doeu em mim. Eu senti a dor agora mesmo.
Se Deus lhe pedir o seu Isaque, por esses dias, se o Senhor lhe pedir o seu Isaque, o que você vai fazer? O que eu faria? A promessa estava sobre Isaque, a promessa de que toda a família iria descender de Isaque, mas Abraão, despertando a sua fé, acordando a sua fé cada vez mais, não que ela tivesse adormecida, porque eu entendo que a fé de Abraão nunca esteve nessa situação. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar Abraão titubeando, Abraão perguntando a Deus o porquê das coisas, como vou fazer, por que é, como que é, aonde o Senhor vai me levar. Você não vê Abraão perguntando, você só vê Abraão obedecendo, e isto é fé. Isto é entender, é ver as coisas que ainda não existem. Isso é crer e abraçar as coisas que ainda não aconteceram. Por quê? Porque Abraão colocou o seu filho Isaque, o seu único filho, naquele tempo, e ele colocou ali em cima, porque ele sabia, ele tinha certeza de uma coisa só, que Deus era poderoso para fazer ressuscitar o seu filho, se fosse necessário. Ora, aí vem de novo a definição e a natureza da fé: coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se eu não me engano, naquela época ainda ninguém havia morrido e ressuscitado. A primeira pessoa que aconteceu isso, se eu não me engano, eu dei uma pesquisada mais ou menos por cima, não sou um estudioso como muita gente pensa, não sou, mas eu entendo e procuro pesquisar algumas coisas. A primeira pessoa que foi ressuscitada foi o filho daquela viúva de Sarepta. Nem de Israel ela era. E ninguém havia ressuscitado ainda. Mas Abraão, ele entendia, ele esperava, tanto esperava a Nova Jerusalém, como ele sabia que Deus podia trazer seu filho de volta se ele o sacrificasse. Trazer vida no seu filho de volta se ele o sacrificasse. Aleluia. Para encerrar, versículo de número 13. Diz que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Só esse versículo já dá uma linda mensagem para uma próxima oportunidade. Por quê? Mas eu quero me ater naquilo que a nossa mensagem de hoje fala. Não foi, preste bem atenção, não foi a fé deles que morreu. Não foi a fé deles que adormeceu na sua caminhada durante toda a sua vida. Coisas foram acontecendo, coisas não foram acontecendo, coisas que eles esperavam que acontecesse, que eles determinaram para as suas vidas, não aconteceram. As promessas não aconteceram. A promessa de Abraão ser uma grande nação, não tinha como ele ver, porque essa nação ainda tinha que nascer pessoas e formarem uma nação. Não tinha como ele ver, mas ele viu ela de longe e abraçou-a e confessou que era peregrino sobre a face da terra. Não foi a fé deles que morreu. O texto diz que eles morreram na fé. Aleluia, igreja. Será que nós estamos dispostos a persistir e insistir na nossa fé, naquilo que nós cremos?
Algumas situações já foram apresentadas para nós pelo mundo, para nos testar, para nos provar. A Covid foi uma delas. E uma outra situação vai acontecer lá na frente. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder negociar, ninguém vai poder receber o seu pagamento do salário, se não tiver aquela marca. Na China, as pessoas já passam na catraca das estações do metrô e só põe a mão em cima e está pago. Na China, em alguns lugares do mundo, as pessoas já têm um chip. Eu vi uma reportagem, o repórter perguntou para a mulher: você pode me mostrar o seu chip? Eu sei que você tem um chip na mão aí. Você pode me mostrar? Ela fechou a mão e falou: não, eu não posso. Ninguém pode ver, ninguém pode saber. E saiu correndo. E a Covid nos obrigou a entrar nos lugares com uma máscara. Máscara que jamais protegeu de vírus algum. Porque máscara, ela protege de fungos, mas não protege de vírus. Ela protege de algumas bactérias. Mas nos obrigaram a entrar nas nossas igrejas, a entrar nos bancos, para receber o nosso pagamento, para movimentar o nosso dinheiro. E aí é onde a nossa fé é testada, é provada. E aí, onde nós temos que estar com a nossa fé acordada, desperta o tempo todo. Aleluia. Esses aqui, eles não receberam as promessas, mas eles viram de longe, crendo nelas e abraçando-os e confessando, dizendo para o mundo: nós não somos daqui, nós somos da Jerusalém celestial. Igreja, se coloque de pé agora, por favor, se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar, porque muitas vezes nós deixamos que a nossa fé adormeça e nós não confessamos que não somos daqui. Muitas vezes nós deixamos de confessar Jesus. Por um segundo que seja, mas aconteceu. Nós temos que ser testemunhas. Esses heróis da fé, eles foram testemunhas de uma grande fé. As pessoas olham aí fora, olham para nós e criam uma expectativa. Qual expectativa? Expectativa de que nós não temos receio, nós não temos medo de nada. Mas às vezes elas se decepcionam. Às vezes elas colocam esperança na igreja. Esperança de dias melhores. Esperança de que o amor aconteça, de que a união aconteça. Mas elas se decepcionam. E tudo isso acontece porque nós permitimos que a nossa fé de repente adormeça. E nós não confessamos que não somos daqui. A igreja tem que andar na terra da promessa como nós andamos. Nós temos uma promessa de salvação, de vida eterna. Nós estamos na terra da promessa agora. Mas nós temos que andar nessa terra da promessa como se nós não fôssemos realmente daqui. E nós não somos.
Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esses homens que a Tua palavra cita-os aqui. Obrigado por seus grandes feitos, que na verdade foi o Senhor quem fez. Obrigado por aqueles milagres, Senhor, que o Senhor já nos levou a ver, crer, abraçar, confessar e realizar. Agora, Senhor, desperta a Tua igreja sobre toda a face da terra, e a igreja aqui, local. Desperta, Senhor, para que a nossa fé não mais venha adormecer, nem por um instante venhamos titubear ou vacilar naquilo que nós cremos. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos corações sábios. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais a entendermos a Sua palavra como ela é. É a prova das coisas. Oh Deus, tem misericórdia daqueles que agora neste momento estão vacilando. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que é maravilhosa e que nos desperta a entendermos que precisamos nos manter firmes e simplesmente sermos fortes e corajosos ao exercer a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.